Olá pessoal, estamos começando mais um Consulta Crohn. Eu sou o Dr. Hugo Schürmann, diretor técnico do Crohn, estou com a minha colega Ângela Parisotto, mastologista, e hoje o nosso convidado é o nosso querido Dr. Paulo Führ, ginecologista e obstetra de Encantado. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Hugo, obrigado, Ângela. Paulo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tumores ginecológicos. Em primeiro lugar, eu queria que tu falasse sobre por que tu é ginecologista, falasse um pouquinho da tua formação, 2 linhas. Bom, eu optei pela ginecologia porque durante a graduação assim, e eu tinha muitas dúvidas do que eu iria fazer depois de formado, né? E aí no início, eu tinha uma paixão muito grande para neurologia, neurocirurgia. E até tinha encaminhado essa questão, mas depois acabei não fazendo. Eu sou técnico de radiologia, minha primeira profissão, né? Fui técnico até 1993. Né? Olha mesmo só. Depois, eu trabalhei com... Já era médico e tu continuava trabalhando como técnico? Sim, eu era funcionário federal, né? E depois eu acabei abandonando por questões. Mas aí a ginecologia obstetrícia, ela me cativou durante a residência, durante a graduação. E assim, eu já no 6º ano eu fazia cesárea. Eu fazia cesárea, tanto é que quando eu fui fazer entrevista no Clínicas, e um dos professores me perguntou o que eu sabia de ginecologia, quando eu disse que eu fazia cesárea no 6º ano, eles começaram a rir, ele e a R3 que estavam fazendo entrevista, e não acreditavam, né? Então, e parto desde o 5º ano a gente fazia direto, né? Então, e no 6º ano, quem era candidato à residência, assim, entrava com R2, o R2 deixava fazer. A cesárea no 6º ano fiz, não sei te dizer quantos, mais de 20, né? No 6º ano, né? E mesmo antes eu fiz a prova Henriques, e mesmo antes de sair o resultado, mesmo antes da formatura, eu já fazia plantão no centro obstétrico como R1, né? Então, isso foi em 1988 e 89. 88 já fazia plantão como R1, antes saiu o resultado. A ginecologia tem uma coisa bacana, porque tu tens a clínica, tu tens a parte cirúrgica, a parte cirúrgica de complexidades diferentes, porque se tu pensar que fazer uma cirurgia de mama é uma complexidade, imagino que uma cirurgia abdominal de uma patologia ginecológica é de outra complexidade, uma abordagem via vaginal é outra complexidade, né? E ainda tem a possibilidade de fazer a parte obstetrícia, né? É uma especialidade muito ampla e muito rica, né? Em termos de oportunidades de vivências, né? Obstetrícia, assim, eu devo ter em torno de 4.400 a 4.500 partos entre partos cesáreas, né? Então, é um número... Uma bela casuística, né? Um número, hein? E assim, a gente... E ainda o vácuo eu não peguei, mas o fórceps, sim, né? A gente usava muito fórceps, porque na época não tinha essa questão da violência obstétrica que tem hoje. E assim, o parto pré-natal era mais precário, né? E o parto assim era meio forçado, né? Para ir para cesárea, assim, no plantão, principalmente, outro dia tu tinha que explicar por que tu tinha feito, né? Era complexo, assim. Então tu tinha que fazer nascer. Mas eu digo hoje assim, seguramente muitos dos partos que a gente fez não deveriam ter sido partos. Deveriam ter sido cesarianos. Deveriam ter sido cesáreos, porque eu acho que assim, mesmo no parto, existe um limite de sofrimento que a gente deve impor à mulher, né? Porque os últimos partos, nos últimos anos agora, eu praticamente não fiz mais tantos partos, mas faço mais cesáreas, mas hoje eu não faço mais sem analgesia, a não ser que chegue expulsivo. Eu não faço mais partos sem analgesia, porque eu acho assim, não desumano, mas assim... Desnecessário. Eu já, de tanto ver, eu já vi tanta mulher sofrer durante o trabalho de parto, que isso aí, assim, no fim, tu acaba te compadecendo, né? Tu vê aquele sofrimento todo, a vontade de ter o nenê, e elas às vezes não conseguem,
Então, eu realmente, assim, não é a questão do castigo, mas eu acho que o parto é uma situação de sofrimento extrema para a mulher, né? Claro, não é as grandes múltiplas que chegam lá, fazem Sim. duas forças, né? Sai, é diferente. O problema do parto é a primigesta, né? O problema do parto é a primigesta. A primigesta, ela passa poucas e boas, né? A maioria delas, né? Primigesta é que vai ter o primeiro filho. O primeiro neném, né? Isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre tumores ginecológicos. Certo. Me conta assim, como é que tu enxerga, qual é o papel que a ecografia tem no diagnóstico desse tipo de patologia? Eu vejo assim, tumores ginecológicos dá para começar de fora para dentro. Perfeito. De fora para dentro, uma coisa lógica, assim. Tumor de vulva, né? Hoje a gente vê pouco tumor de vulva. Não sei te dizer exatamente a causa, mas assim, a minha monografia que eu fiz foi em tumores de vulva, né? E eu, na vida profissional lá, que eu estou 35, 36 anos encantado, eu acho que uns 3 tumores de vulva. E no universitário, em Santa Maria, tu via um tumor de vulva por mês ou a cada 15 dias. Depende de onde a gente está. Isso, e a frequência realmente, eu acho que talvez tenha diminuído, talvez até por consultas mais frequentes. Melhoria do atendimento, todo. né? Porque diagnóstico precoce, outros outros cuidados que podem estar na gênese do Isso, problema. eu acho que sim, né? E normalmente assim são causados por HPV, então as mulheres têm aquelas lesões externas, já procuram um médico, já cauteriza, já resolve o problema ali, né? Pelo menos essa parte sim. Tumor de vagina. Tumor de vagina, ele não é frequente. Eu acho que vi uns 2 na minha vida, né? O tumor de vagina, ele é infrequente, é difícil. E assim, eu examino todas as pacientes com especular, e eu acho assim, ele é bastante raro. Também acho que tem a ver com HPV, coisa e tal. Tumor de vagina seria aquele tumor que se origina na parede vaginal, na né? Parede, dentro do canal vaginal. Dentro do canal vaginal. Para que as pessoas entendam. Isso. Né? Nem vulva. Isso, nem externo. Colo. Isso aí. Nem externo e nem no útero já. No canal, literalmente no canal. Aí vem os tumores de colo, né? Logo que eu cheguei Encantado, o tumor de colo era uma epidemia. Principalmente tumores assim avançados. Por quê? Acho que fui o primeiro médico a implementar de rotina o pré-câncer, tanto no consultório como no posto de saúde, né, que eu atendia no início, né? Então, assim, começou-se a fazer pré-câncer de colo de útero. Um exame tão simples, né? Simples e barato. Já no primeiro ano que eu estive lá, eu comprei um colposcópio. Então já comecei a fazer colposcopia, né, biópsia, né, fazia praticamente Schiller, que é aquela coloração do colo em todas as pacientes, então biópsia. Mas eu acho assim, o tumor de colo de útero, quando ele é grande, ulcerado, o diagnóstico é fácil. Onde está o maior problema no colo do útero que eu vejo? É no tumor de canal. Por quê? O tumor de canal, ele foge totalmente a visão. Mesmo que tu examine todas as pacientes, se tu não colher um pré-câncer de canal adequado, com escova, tu não vai fazer o diagnóstico. Eu tive um exemplo recente, que eu até não vou comentar agora, né? Esse exemplo recente, assim, uma coisa bem grosseira, e o tumor de canal, se tu não ficar atento, tu te perde, né? Então, tu tem que colher um pré-câncer bem colhido. Eu vejo assim o pré-câncer hoje, porque existe aquela teoria, não, faz a pesquisa, captura da HPV, né, que é o vírus, se der negativo, dispensa, não precisa mais fazer coisa e tal. Mas aí vem uma coisa muito controversa, na minha opinião. Se tu diz isso para a paciente assim já é um custo ela voltar para o consultório fazer um acompanhamento. Concordo contigo. E aí o que acontece? Ela se sente no direito de não ser mais examinada.
E o falso negativo como fica? Se der o falso negativo, né? E nem todos os tumores são ocasionados pelo HPV, né? E nem todos, 90% sim, mas e 10%? Não. Sim. E como é que tu vai fazer com esses tumores? Então, assim, se tu liberar a paciente, porque assim, tu tem que ter uma maneira, penso eu, de atrair a mulher para o consultório pelo menos uma vez por ano. Na minha opinião, o pré-câncer é uma desculpa que tu usa. Por quê? Tu tem que examinar as mamas, tu tem que palpar o abdômen, o ginecologista não faz só, ele não toca só na parte genital da paciente. Uma gestante, por exemplo, que não é o caso agora, mas assim, primeira coisa que tu tem que olhar a boca, ver se não tem foco dentário, tu tem que dar uma geral nela, né? Assim como a consulta ginecológica não se resume a coletar o pré-câncer. Também, Sim, né? Vai muito vai além. diagnosticar um tumor de ovário se ficar só pensando no pré-câncer, né? Talvez hoje o ginecologista é um dos poucos médicos que ainda faz clínica. Sim. Hoje todo mundo é especialista de alguma coisa e só faz aquilo, ou a ponta do dedo, ou o pé, ou o olho, ou o ouvido. Antigamente era clínica de senhoras. Né? De senhoras, né? Lógico. Isso se perdeu porque foi especializando. Então eu vejo assim, eu acho que mesmo com essa nova a diretriz da Febrasgo e talvez da OMS, não sei de quem, do Ministério, mas assim, se tu não examinar as pacientes, tu nunca vai fazer diagnóstico precoce de nada. Não. Sim. Coisas vão ser passadas. Vão ser passadas. Aí subindo, tumor de endométrio. Tumor de endométrio só dá em paciente menopausada. Mentira, eu tive uma paciente de 33 anos com tumor de endométrio. Ela sangrava, tinha mioma ainda, para enganar mais ainda, né? E dali a pouco, vou passar uma cureta nessa mulher, né? Inclusive ela veio aqui, fez quimio aqui. Adivinha, quando eu vi o resultado, ela não pode. Falei com o patologista, dá uma olhada na lâmina. Não, é isso aí. 33 anos, mas assim, é a exceção da exceção. Foi o único caso que eu vi até hoje de tumor de endométrio de mulher não menopausada. Que o tumor de endométrio, ele costuma incidir na menopausa. Uhum. Aí eu vejo assim o grande papel da eco. Eu tenho eco no consultório, eu tenho titulação de eco eu sou da primeira turma da Febraso, junto com o CBR, da titulação de eco. Meu número de registro é 052. Nossa. Eu sou da primeira turma que tem titulação em eco, porque houve uma briga na época. O CBR não queria dar título para ginecologista. Ele é o Conselho de Radiologia, né? De radiologia. Eles queriam monopolizar. Sim, sempre. Só que assim, à medida que a medicina fetal evoluiu e tudo evoluiu, o radiologista não tem contato com grávida, não desqualificando o radiologista, mas assim, a medicina fetal hoje é maior que a radiologia. Com certeza. E assim, a experiência, a vivência clínica, anatômica, o ginecologista tem uma outra percepção. Acho que ninguém tem a percepção que o ginecologista tem dessa área. Então, assim, aí a importância da eco, endométrio, né? Assim, uma importância fundamental, eu acho, de fazer o rastreio. Aproveita e dá uma olhada. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. E aí a eco abdominal pélvica ou é a transvaginal? Tem que ser a transvaginal. Tem que ser a transvaginal. A eco pélvica, tu até pode fazer, tem assim, pacientes que nunca tiveram contato sexual, tudo bem, são exceções, mas assim, se tu quer um exame bem feito, imagens padrão, acurácia perfeita, tu tem que fazer vaginal, e tu tem que ter um bom aparelho. Se tu tem um aparelho... Isso hoje em dia a gente sabe. Se o aparelho é mais ou menos. Tu tem que o teu olho não compensa aquele menos que falta no mais do aparelho, né? E aí, assim, aí tu vai pro lado, aí tu tem trompas e ovário, né? Que o tumor de ovário, ele é um tumor menos frequente, mas ele dá em qualquer faixa etária. Eu já vi tumor de ovário em criança,
E já vi tumor de ovário em senhoras com talvez mais de 90. E o grande problema de tumor de ovário é assim, é difícil o diagnóstico precoce. Por quê? Ele é a maioria dos casos a evolução dele é rápida. Tu examina hoje, não tem nada, dali a 3 meses tem uma massa de 10, 15 centímetros. Então, assim, ele não é indolente, ele é veloz, né? E a característica do tumor de ovário é outra, assim. A mortalidade é muito alta. 7 em cada 10 mulheres com tumor de ovário justamente porque vão chegar com doença avançada, né? Morrem da patologia. É o tumor difícil o diagnóstico e, na maioria das vezes, chega em estágio mais avançado. E é extremamente agressivo. Às vezes ele pode responder à cirurgia, à radioquímio, mas assim, eu vi um caso em Santa Maria que me chamou muita atenção. Era uma menina ali de uma localidade próxima, acho que Silveira Martins, né? Não, Dona Francisca. Ela tinha uns 14, 15 anos, e aí ela veio consultar com volume abdominal. Todo mundo achando que ela estava grávida. Grávida, assim, o pai brigando, uma menina de 14, 15 anos, porque ela tinha engravidado, coisa e tal. E a eco, na época, era precoce, ainda era a gente tinha um aparelho estático. Poucos conheceram a ecografia estática, e eu conheci. Que era, tu passava e ele montava uma imagem, passava um transdutor, ele olha só. Era um CGR francês, e o próprio, ele tinha um carrinho, que o próprio carrinho fazia as varreduras tipo uma tomografia. Perfeito. E aí ele foi para a eco e o radiologista disse, bom, não tem nada dentro da barriga, tu só vê água, né? Tu só vê água. Só placenta. Não está grávida. Aí todo mundo, vamos fazer o teste de gravidez, porque até ali estava grávida. Negativo, diz, bom. E aí ela começou a aparecer com ulcerações na pele. Ulcerações na pele. Tá, aí abre a menina, né? Chifre pública, tumor. As ulcerações na pele, assim, o tumor já estava metastatizado e ele furou a parede abdominal e aflorou na pele. Nunca tinha visto. E também nunca mais vi. Então ele fazia lesões, feridas, literalmente, na pele, encheu, que o tumor furou a parede abdominal da menina. Né? Foi uma coisa, assim, extrema. E também não demorou muito, né? O desfecho foi o pior possível, né? Sim, então, mais na década de 80, né? Deu mal deu tempo de abrir. Não sei se a gente conseguiu remover, porque o pessoal da cirurgia geral entrou junto, mas era tu não conseguia descolar a alça, era tudo literalmente o que a gente chama em cirurgia de maçaroca, né? Quando tu não sabe onde começa, termina e o que é o quê. E tipo assim, os tecidos, quem conhece linite plástica, né, que a gente chama, os tecidos tudo infiltrado, então tipo uma linite plástica, né, que só médico realmente sabe o que é linite plástica, mas assim, tudo endurecido. Que o ovário, ele muitas vezes faz sintomas que não são puramente um desconforto abdominal, né? Às vezes é uma dor epigástrica, às vezes é uma alteração gastrointestinal. Eu me lembro, na época da faculdade, nós tivemos uma paciente internada na clínica, ela tinha mais ou menos uns 45 anos, e ela internou por uma embolia pulmonar. E aí investiga, nós demoramos um tempão até conseguirmos chegar ao diagnóstico de um câncer de ovário. Síndrome paraneoplásica. Então, assim, e os métodos de imagem, muitas vezes, como tu disseste, né, Paula, eles não são sensíveis. Nós não temos um método de rastreio tão qualificado quanto a gente tem, por exemplo, a mamografia na mama. Né? Eu posso dizer assim que eu não sou privilegiado, mas assim, eu peguei a era pré-eco e pós-eco. Pouco tempo da era pré-eco, mas eu digo assim, o que realmente mudou a vida das pessoas foi a ecografia, assim, dos métodos diagnósticos. Claro que assim, a ressonância, tudo bem,
mas a ressonância é uma consequência da eco, né? Então, assim, a ecografia para a mulher... Sim, a eco começou ali nos anos 80, né? Sim, os primeiros experimentos foram feitos na Austrália, eu tenho inclusive o vídeo, que as mulheres eram mergulhadas, começou com feto, as mulheres eram mergulhadas numa banheira com água e ele foi baseado no sonar de detecção de submarinos. E ali eles montavam as imagens desse sonar. Então, eu tenho esse vídeo do início das primeiras imagens, que foi na Austrália. Depois, lógico, todo mundo agregou e hoje, assim... Hoje tem aparelho que é um transdutor. Não, na verdade, que liga no laptop, né? Hoje é uma extensão do nosso exame clínico, né? O ultrassom é fundamental. Sim, então... Não, e é barato, é simples, não usa contraste, é um exame não inofensivo, invasivo, né? Não é nada... eu digo assim, eu acho que tudo é útil, né? A gente não pode dizer o que é mais útil, menos útil. Eu acho que tudo soma. Tudo na vida soma, né? Tudo soma. Mas a eco, não só para gravidez e em ginecologia, mas área vascular, área abdominal. Porque, assim, é um exame literalmente inócuo. Cardiológico. Inócuo. Tu não sequer radiação usa onda sônica, né? Então, assim, tu pode fazer todo dia se tu quiser, porque essa discussão de eco faz mal, não faz mal, para grávida, isso aí já passou, né? Não se discute mais isso, porque a gente sabe que não... Claro, tu não vai fazer todo dia porque não tem uma razão para isso. Mas o que acontece, assim, eu acho que mudou demais, a ecografia mudou demais a história da medicina, né? Eu sou um fã incondicional da ecografia. Eu solicito muito. Eu acho que... Porque tem essa coisa da tomo, enxerga mais, sim, mas é muito mais... Sim, a dose é... que tu vai irradiar uma pessoa e aí tu não sabe o que tudo vem pela frente, sobretudo se é um paciente jovem, né? Sim. Então que tu vai ficar irradiando e lá adiante ela ainda tem que fazer radioterapia e ela alcançou dose máxima de radiação tolerada, então é complicado isso, né? Eu trabalhei em radiologia, né? E eu sei o que é radiação, né? Porque a gente tinha que trabalhar, não tinha proteção adequada, ou até tinha. O dosímetro tinha que fazer raio-x nos leitos e ninguém queria ajudar. E a gente acabava até... Às vezes, quando não tinha ajuda, o que a gente fazia para não ser punido depois pela Comissão de Energia? A gente tirava o dosímetro, né? Tu tinha que tirar o dosímetro. Porque se tu deixasse o dosímetro... Tu ia extrapolar a tua dose. E tu era punido, né? Então, porque o que acontecia? Ninguém da enfermagem, ninguém queria te ajudar, todo mundo... Vinha o raio-x, o pessoal disparava. Por razões óbvias, né? Disparava, né? Mas desconhecimento e falta de colaboração também, né? Não, era complicado. Não é complicado. Isso dá quase um outro podcast, né? Falar sobre radiação e... É interessantíssimo esse tema, né? Porque isso gera muito medo, e a gente tem que ser racional também nas nossas solicitações. Tem uma coisa de custo, né? Com certeza. De dinheiro, mas tem uma coisa de custo, vamos chamar assim, de custo orgânico, que é o risco que o exame traz ao médio e longo prazo, né? Exato. E a dose é cumulativa, né? Sim. Infelizmente, a dose é acumulativa. Existem dois efeitos em radiologia, o efeito estocástico e randônico, né? O estocástico é aquele a dose única que pode te provocar uma alteração, e o randônico é o efeito cumulativo. Então existem dois efeitos, né? Não, eu acho que a gente por desconhecimento, e eu sou uma pessoa que acompanhou 2 episódios
muito importantes da questão envolvendo acidentes com radiação, que foi o Césio de Goiás, né, que foi uma tragédia, e a usina na Ucrânia lá que explodiu, Chernobyl. E tem até uma série na televisão que mostra bem os riscos, sabe, assim, do desconhecimento, de lidar com o desconhecimento e aí se expor desnecessariamente, né? Mas enfim, voltando para nosso tema aqui, que tipo de sinais deveriam ser observados pelas mulheres de que pode estar acontecendo alguma coisa e que elas precisam consultar um ginecologista para fazer uma avaliação que pode não ser nada, mas que sim pode estar com uma patologia, alguma dessas patologias em evolução? O que a mulher vai poder dizer assim, puxa vida, tá diferente, eu tô sentindo alguma coisa que eu não sentia, e aí a gente dizer, não, isso pode ser tal coisa, tu tens que passar por uma avaliação. Vamos de novo ser didáticos, de fora para dentro, né? Por exemplo, assim, ela toma banho, ela palpa a vulva, né? Não há problema nenhum, né? Sim. Se ela nota alguma induração, alguma lesão, alguma coisa, alguma ferida, olha no espelho, procura um médico, né? Outra coisa assim, sangramento anormal fora de época que se repete, né? Claro, é muito comum escape com anticoncepcional, mas assim, se a coisa se torna repetitiva, né? Sangramento pós-menopáusico, então nem pós-menopáusico. É alerta total. Indicação formal de consulta com brevidade. Certo. Sangramento pós-relação sexual. Muito bem colocado, doutora. Pós-relação assim, é uma coisa muito importante. Chama muita atenção. Outra coisa, dor abdominal. Porque qual é a tendência do médico quando a paciente, a mulher se queixa de dor abdominal? É dizer que não é nada, né? Isso não é nada. Mas assim, antes de dizer que não é nada, tem que provar que não é nada. Sim. Então, assim, tem que examinar, fazer o exame de toque, especular, toque, dar uma olhada na eco, porque dor abdominal, normalmente, até não é nada, mas entre tu provar que não é nada, né? Sim. Ainda mais se a paciente não tinha com frequência dor abdominal e começa repentinamente, ou uma dor que progressivamente vai aumentando, né? E sem querer invadir a área da doutora, né? Mas assim, autoexame de mamas, né? Claro, o autoexame de mamas a gente sabe que ele tem limitações, principalmente em mamas gigantes, maiores, né? E se o tumor for profundo, é complicado, né? Agora, se a mama não é tão grande, tão volumosa, né? O exame da mama, o toque da axila, assim, é fundamental. A mulher tem que se observar, né? Então, tem que se conhecer, né? Porque a maioria dos tumores de mama, pelo menos há anos atrás, hoje deve ter mudado um pouco. Quem descobria não era um médico, era a própria paciente, fazia o diagnóstico. Muito vi isso, né? Com certeza. Hoje em dia a gente vê mais lesão que no exame de rotina. Isso a gente tem visto, assim, o que é uma coisa boa, né? Sim. Porque tinha o exame de rotina, quer dizer, tinha alguém se preocupando de tempo em tempo fazer o exame. Mas até bem pouco tempo atrás, era muito mais comum. Eu me palpei, fui procurar o médico e aí a partir daí desencadeou toda a investigação. E até porque um tumor menor que 7, 6 milímetros, ele até não é palpável. Não sei que ele seja muito superficial embaixo da pele. Mas geralmente, senão não é palpável. Não palpa. E aí a importância do acompanhamento com mamografia, né? Então, mas que, claro, é a área da doutora, mas assim, faz parte também, não há a mama faz parte A mama faz parte do corpo, né? Sim. E assim, na imensa maioria das vezes, a rotina é feita pelo ginecologista, né? Sim. Não são todas as mulheres que vão fazer um acompanhamento com o mastologista. A imensa maioria das mulheres é examinada pelo ginecologista. Então, eu vejo assim, Ângela, com todo respeito, o papel da mastologia. Eu acho que a mastologia ela tem que ser especificamente assim para tratar as patologias da mama, né?
Não que a mastologia... Na imensa maioria das vezes, os pacientes vêm por... O paciente já vem encaminhado. Vem por alteração. Que não faz mama, né? Senão seria meio aquela coisa assim, tu tá usando um especialista para fazer diagnóstico básico. Acho que... Mas não impede na clínica. Não, é mais comum, por exemplo, nós termos mulheres que têm um perfil de maior risco, né? Sim, né? Tem casos com mais frequência na família, ou mulheres que já tiveram alguma alteração, ou que já acompanham alguma alteração investigada. Então, é mais comum as pacientes terem esse perfil para nós na rotina. Assim, é menos frequente uma mulher sem nada vir para um acompanhamento mastológico de rastreio, né? Então, como eu disse, na imensa maioria das vezes, quem vai fazer o acompanhamento da saúde feminina é o ginecologista, né? Sim. E a mama faz parte disso, nós não podemos esquecer, a mama faz parte do exame ginecológico, né? É inconcebível, né? Às vezes a gente vê pacientes que vão no consultório, dizem, doutor, vim fazer meu pré-câncer, consultei no posto, mas o médico não te examinou, não, ele não levantou. É ruim, né? Tu ouvir esse tipo de coisa. E é ruim, e pior ainda, é ruim esse tipo de conduta por parte de colega, né? Porque a medicina tem coisas assim que tu aprende com a idade, mas tem muita coisa que tu aprende que são os professores que te ensinam. E uma das coisas que a gente aprendeu, né, já foi assim, ó, converse com seu paciente, ouça com atenção e procure explorar ao máximo o que ele te diz, porque invariavelmente ele vai te dar o diagnóstico, ele mesmo vai te dar o diagnóstico. O próprio paciente vai te dar o diagnóstico, se tu ouvir e conversar com ele. E tem outra coisa também, assim, que a gente às vezes considera, tem os poliqueixosos, e esses às vezes enganam muitas vezes, só que assim, chega uma hora que o poliqueixoso fica doente e tem patologias graves também, e isso às vezes o poliqueixoso e talvez aquele que é meio hipocondríaco, o que acontece? Tu acaba retardando o diagnóstico, porque ele vem reiteradamente com as mesmas queixas que assim tu acaba meio que dizendo, subestimando a queixa. Subestimando. E eles também ficam doentes, né? Então, é por isso que tem esse problema, né? Hoje existe um termo que eu, não sei se eu criei, nunca vi, mas assim, existe o culto às doenças, né? Sim. Culto às doenças, né? O que é o culto às doenças? As pessoas hoje, um grupo de pessoas, coloca a doença no centro da vida, né? Enquanto uma pessoa normal, o centro da vida é a família, o trabalho, os amigos, o estudo. Eles colocam a doença, porque eles vivem em função da doença, é a maneira de chamar a atenção, né? Eles têm os ganhos secundários, terciários com a doença, né? E aquilo é uma maneira de chamar a atenção, e tudo que eles não querem é melhorar, porque se eles melhorarem, como é que eles vão como é que eles vão voltar à vida normal? Sim. Eles não têm como voltar à vida normal, né? E isso cria uma psicose, né? Uma coisa nova que está surgindo. Porque, assim, uma coisa que me deixa muito, mas muito preocupado, Encantado, por exemplo, tem não sei quantas farmácias, mas mais de 15. Lajeado eu não sei, mas tem mais de 20. Muitas. Mais. E eu fui a Bilbao, né? Fui num curso, não fui passear, fui num curso pela Unicred. Em Bilbao, eu tive uma faringite, eu tinha levado antibiótico, mas começou uma congestão nasal que não tinha jeito. E aí era 9, 10 da noite. Daí eu e agora? Achar uma farmácia, né? Bilbao tem 400 mil habitantes, né? Aí, vamos descer para a portaria do hotel, né? E vamos. Aí, um rapaz pesquisou, disse, tem uma farmácia aqui, 3, 4 quadras, mas eu acho que está fechado. Bom, vamos conferir. Fui lá, fechado. Voltei para o hotel.
Aí ele pesquisou ali na região de Bilbao, tinha mais 3 farmácias. As 3 fechadas e uma tinha um plantão para urgência. Que horas era isso, Paulo? Era 9h30 da noite. Aqui, vamos ter todas abertas. Então, assim, aqui ou tem muita gente doente ou lá ninguém adoece. A gente tem alguma coisa muito errada está acontecendo. Remédio. A gente toma remédio para qualquer coisa. O culto a remédio é muito mais forte que o culto à doença. A gente toma remédio para qualquer coisa, sabe? Qualquer coisinha é razão para tomar um remédio. Então, mas eu acho que existe uma pressão muito grande. Mas aí, olha, lá em casa é uma briga, né? Agora eu vou fazer uma observação. Lá em casa é uma briga, porque aí, assim, qualquer situação que acontece, um resfriado e tal, o meu marido já começa. Olha ali, tu é médica e tu não medica. Faz alguma coisa. Assim, faz alguma coisa. Né? Assim, precisa receber um remédio. Tem essa assim, ideia, né? Calma, gente, tem coisas que a gente não precisa medicar, né? Mas é assim, nossa, toda vez eu tenho que ouvir isso. Sabe? Então, essa necessidade que a gente tem de que dá um problema e tem que medicar, ou então a gente precisa tomar remédio para estar normal. Realmente, a gente vive E o uso, assim, que eu vejo hoje dos tais antidepressivos, nem falo. Eu acho que, assim, no que eu atendo no consultório, na faixa, independente de faixa, mas assim, etária, mas eu seguramente mais de 50% toma alguma coisa para a cabeça, né? Sim. E até que ponto, né? Sim. Aí eu questiono outra coisa. E tem muita grávida tomando medicação, esse tipo de medicação. A gente nunca pode esquecer que a grávida, o nenê, o cérebro do nenê, ele está em desenvolvimento durante a gestação. Nasce dependente. Eu faço eco de grávida e a cada 4 semanas, se tu for olhar a cabecinha, o cérebro do nenê, tu tem outro desenho. E até que ponto essa medicação influi no desenvolvimento desse cérebro? E aí surge outra questão. Hoje tudo assim, o autismo é disseminado, certo? Há 50 anos atrás, 45, eu nunca tinha visto autismo, eu não sabia diagnosticar. Por que essa quantidade de autismo hoje? Eu conversei um tempo atrás com uma neurologista, ela disse que existia, mas não, eles eram subdiagnosticados, né? Também, acredito. Era o menino que era diferente, era o menino que tinha problemas e não se entrava. E hoje a gente classifica, esse é um diagnóstico mais claro de autismo. Mas eu acho que realmente são questões que a gente tem que se fazer, né? O quanto que o meio, assim como o meio está interferindo em maior número de casos de doenças outras, por que não dessas, né? Com certeza. Acho que são questões para levantar. E, por exemplo, assim, tu comentaste antes, Paulo, a gente viveu agora, questão de 1 ano e meio atrás, aquelas enchentes, né? Começou antes até, começou 2 anos. E o que, na minha impressão, houve é um adoecimento geral das pessoas aqui na região, porque foi um impacto muito grande. Então, na realidade, né, assim, eu acho que aí tem que classificar, porque assim, esse diagnóstico eu remonto pelo seguinte: quem aqui já não ouviu o termo abobado da enchente? Que não deixa de ser um estresse pós-traumático que os militares passam porque passaram uma situação de estresse. Esse diagnóstico, esse termo foi usado por um psiquiatra de Porto Alegre pós-enchente de 41, onde as pessoas saíam pelas ruas ali do centro sem rumo, sem eira e nem beira, que na realidade foi descrito pela primeira vez em Porto Alegre, né? E hoje, assim, o que as pessoas do Vale sofreram? É uma síndrome pós-traumática. Né? As pessoas perderam bens, perderam referências, perderam. E naquele momento, naquelas horas ali do dia,
ali... 1º de maio? 1º de maio, 2, 3 ali, que tinha gente ilhada, eu fico imaginando o terror, né? Porque assim, não é só que eu tô com os pés dentro da água e perdi tudo, é porque talvez eu vá perder a vida. Eu vou morrer. E não sei onde é que tá o resto da minha família, que pode não estar mais aí, então eu entendo isso. E eu acho que além desse estresse todo, a gente acabou, claro, agora devagarinho vem se reorganizando, mas houve uma parada de exames na época, né? Assim, eu tive paciente que voltou agora, mais de 2 anos depois. E tu sabe o que é interessante? Isso também foi assim durante a pandemia, que os pacientes vêm e eles acham que eles estiveram aqui, sei lá, se agora nós estamos em novembro, eles acham que eles estiveram aqui em maio. Eles estiveram há 2 anos atrás. Eles perderam a noção de tempo. Sabe? Tempo. E tu vê isso nas reconsultas. Não, doutor, mas eu tive aí, tu abre lá na ficha, não, tu tivesse no dia tal, faz 2 anos e meio. Tudo isso. O que esses cérebros fizeram? Eles apagaram essas memórias todas, eles não fixaram. É tipo tu pegar um computador e tu apagar uma parte do HD. Né? Então essas pessoas, o trauma impediu que essas pessoas, a gente não sabe bem como é que funciona a memória, a fixação, coisa e tal, mas essas pessoas elas não fixaram os fatos, né? E a Covid foi um exemplo. A gente não sabe até hoje o que tem ou teve que por trás vem da por Covid, aí, né? Como, por quê. Muitas dúvidas. Muitas coisas a serem respondidas. Pairam. Me fala um pouquinho de tratamento, assim, curto e grosso. Bem, assim, o tratamento... A parte, vamos dizer, tirar um pedaço da vulva ou da vagina, imagino que seja uma coisa, embora mutilante, talvez não seja complexo como ressecar um pedaço de uma via biliar. Imagino eu que sou clínico, por favor, não se ofendam, tá? Imagino que tirar um colo de útero, tirar o útero todo, também não seja uma coisa assim muito complicada. Mas, por exemplo, fazer uma cirurgia de Vertime-Eggs, que é uma cirurgia mais extensa para câncer de colo de útero, já é uma cirurgia mais agressiva, mais detalhista, tem dissecção sangram muito. linfonodal, sangram, tem riscos de complicações, tem riscos de sequela. A própria radioterapia que é feita em muitos casos para tumores ginecológicos, ela também gera, né, fibrose de tecido, perda de elasticidade, dor crônica muitas vezes. Então, assim, os tratamentos eles vão de cirúrgicos, né? O Paulo pode falar melhor que eu, assim, cirúrgicos. Aí tem os tratamentos sistêmicos, né? O que muitas vezes tem indicação. Sim. E tem os tratamentos radioterápicos, que também são muito usados. Alguns mais locais, como a braquiterapia para o câncer de colo de útero, que é localizada lá dentro da vagina, como a radioterapia externa também. Né? Mas... Bom, mais uma vez, né? Vamos de fora para dentro, né? Vulva. Professor Paulo. Vulva. Invariavelmente o tratamento de vulva é cirúrgico, né? Tumor ginecológico e qualquer outro tumor que tu tenha que abordar cirurgicamente, tu tem que ser um pouquinho mais agressivo que o tumor. Sim. Né? Não adianta tu encarar ele como um amigo. O tumor nunca é teu amigo, né? Se ele puder te pegar ali na esquina, ele vai te pegar. Então, assim, invariavelmente, tumor de vulva, ele é cirúrgico. Qual é o grande problema da cirurgia do tumor de vulva? A mortalidade também é alta, porque é um tumor que metastatiza precocemente. Então, se tu não pegar no início, depois tu não segura. Mas, assim, ele produz mutilação. A paciente fica sem a vulva, né? Ela fica com vagina, tudo, mas, assim, ela fica sem a vulva. Então, isso, ela tem que saber disso. Vai comprometer. Vagina, pouca experiência a gente tem, mas, assim, seria a colpectomia radical. É uma cirurgia bem complexa, porque ela tem que ser feita tanto por baixo e por cima, né? Solta por cima e por baixo. Funciona quase como um Vertime. Tu tem que fazer a parte do Vertime também. Sim. Porque a drenagem é para dentro. A drenagem é para dentro. E para fora também o terço inferior. Então tu tem o problema da metástase inguinal e da metástase pélvica. Sim. Tumor de colo.
Tumor de colo, em fases iniciais, tu consegue, depende da localização, tu consegue conizar. Tu tira só o colo, né? Até um NIC 3, assim, desse que não seja de limite de transição, tu consegue conizar. É um tratamento relativamente simples se tu comparar a um Vertai-Meigs, onde tu tem que é uma cirurgia muito radical, que a doutora já falou, é uma cirurgia que deixa sequelas, tu lesiona nervo, não é que lesiona, tu tem que seccionar. Tem que cortar no caminho. Não vai ficar na mesma coisa. Sim. Tumor de endométrio, também um tumor de endométrio, basicamente assim, se tu fizer uma esterectomia, tu faz com anexia bilateral, tira o terço superior de vagina, às vezes, mas esse terço superior de vagina é difícil tu tirar na prática, a gente tira um coto, né? Mas invariavelmente assim, o tumor de endométrio, o índice de cura é muito grande, né? O índice de insucesso é pequeno, embora já tenha, eu tive operei bastante tumor de endométrio, mas eu tive 2 pacientes que foram a óbito por tumor de endométrio, que teve uma que metastatizou para tudo que é lado, nunca tinha metástase para a vagina, né? Para a uretra, para a bexiga, para o intestino, assim, não teve quem segurasse. Ovário, o tratamento é cirúrgico também, né? E a questão de ovário, útero, tumor maligno, muitas vezes tem que fazer a incisão mediana. Ótimo, tudo bem. Só que depois que essa paciente ficar curada, vai ficar com uma baita cicatriz. Fica a cicatriz, e aí é que nem mama. No início ela diz, não me importa com a cicatriz. Sim, depois se importa. Depois que ela está curada, o problema é a cicatriz, né? É a falta da mama quando é necessário. Então, assim, mas essas patologias são cirúrgicas, né? Mas hoje até colo de útero, em alguns estágios já não se faz mais cirurgia, já se usa muito imunoterapia, químio, rádio, bráquio, que são essas terapias, têm seus efeitos, mas assim já se opta por, às vezes, não operar, porque isso sim, houve um progresso muito grande, medicação quimioterápica, a própria radioterapia, mas a quimioterapia ela avançou demais, desde a época que a gente se formou e fez a residência, que tinha 3, 4 quimioterápicos, que era para tudo, né? Com certeza. Era cisplatina, dramicina e não sei mais, e metrexate, e é o que temos, né? Hoje não é mais assim, né? Imunoterapia, nem se sabia se podia existir ou não, né? Então, só que assim, fatalmente, eu sempre digo para as mulheres que têm tumores, eu digo assim, olha, eu acho que também te dizem isso, não, o Paulo me disse, eu sempre digo assim, os próximos 6 meses tu esquece, tu vai ter que, porque eu tenho que fazer isso, não, eu digo assim, os próximos 6 meses tu tem que reservar para fazer o teu tratamento, tu vai ter que te tratar, para te curar, para tu poder voltar à vida normal. Então não faz grandes planos em relação a trabalho, claro, mas assim, os próximos 6 meses tu vai ficar em função do tratamento, né? Então, isso tem que ser dito no início, porque senão os pacientes têm a ilusão que operou, deu. E não é assim, né? Porque hoje tudo é um complemento, né? E esses pacientes, assim, eles vão viver o resto da vida no Crohn ou na clínica, eles não têm mais alta, né? Isso de dar alta para o paciente oncológico é uma coisa muito arriscada. Ainda mais agora que a gente está vendo resultados de médio e longo prazo de tratamentos que foram introduzidos há um tempo atrás, né? Sim. E que num primeiro momento parecia que estava tudo bem, e daqui a pouco tu tem uma volta da doença que não estava, então tem que ficar... Eu vi um tumor de mama, mas não fui eu que operei, ela era familiar de uma colega, né? Ela operou a mama, e 18 anos depois começou com dor nas costas. Aí foram investigar, tinha um corpo vertebral comido. Aí biopsiaram, metástase, tumor de 18 anos, metástase, tumor de mama. E aí? Sim. Não, tem relatos assim, em incisão cirúrgica, quer dizer, contaminou a cirurgia. Passou ali anos, mas enfim. Isso faz parte da técnica, principalmente mama, né?
troca a lâmina, isola o campo. Troca a luva. Troca a luva. As pessoas não acreditam nessas coisas, né? Então, tem que isolar o campo, isso aí faz parte, não é só cortar, hemostasiar e fechar. Né? A doutora sabe também. Mama tem que ter todo um cuidado, porque lâmina contamina campo e dá implante. Mama é uma coisa... eu acho que hoje o pessoal está muito mais atento a isso. Não, acho que mudou bastante. Mudou bastante. Porque a gente começou a acompanhar as coisas acontecendo, né? Então acho que existe um cuidado maior, mas ainda assim, precaução demais nunca é demais. Né? Não, nunca é demais. Eu acho que isso aí são coisas que a gente tem que ficar muito atento, né? Bom, eu ia fazer uma observação, não sei se tu vai comentar isso, né? Algumas assim, em relação aos tumores ginecológicos, basicamente os tumores de vulva, vagina e colo de útero, a gente tem um cenário futuro mais positivo com as vacinas, né? Então, assim, aliás, a gente vai seguir com o endométrio. Saiu um estudo britânico agora, mostrando que aquelas mulheres que foram vacinadas lá atrás, né? Lá no começo do estudo, quando introduziram a vacina para HPV, e agora eles têm uma queda assim acho que no Reino Unido, de 85%, ou quase 90% dos casos de câncer de colo de útero. Porque tu tens uma população cada vez maior de mulheres que foram vacinadas ainda jovens e que vêm sendo vacinadas e acompanhadas e que, então... Né? Isso realmente, eu acho que isso vai ser uma coisa assim, alguém vai poder dizer, eu vi um caso lá na faculdade e é aquele caso, né? Pronto, e é o que ele vai levar para a vida. Já ovário, endométrio e bom, mama nem se fala, né? Mas ovário, endométrio e talvez trompa ali, isso a gente vai continuar vendo, e acho que no ovário eu tenho uma sensação que a gente ainda não deu a resposta para a sociedade que a sociedade precisa, né? A gente já conseguiu isso nas outras áreas, a gente tem essa perspectiva positiva no colo de útero e né? E que são, talvez porque é muito mais fácil acompanhar, como tu mesmo disseste, a paciente pode se tocar, a paciente vai perceber, o médico no consultório vai fazer um Papa Nicolau ali e um pré-câncer, então vai resolver, mas no ovário... Ainda estamos... ali a gente ainda falta alguma ferramenta para a gente ser mais assertivo, mais preditivo. Olha, aqui tem problema, tem que acompanhar de perto. Aqui tem uma situação que já tem que intervir precocemente, né? Eu acho assim, isso também transpondo, porque eu fiz pós em medicina fetal, né? Fiz em Campinas, né? E o que surgiu um exame chamado microarray, né? A doutora conhece. Pesquisa em torno de 500 ou mais modificações genéticas, né? Eu acho que o futuro da onco vai ser outro, Hugo. Tu vai tirar sangue, tu vai fazer um painel e tu vai buscar células metastáticas. Tudo bem, mas eu acho que ainda vai ter uma parcela... Não, isso vai longe. Não, tudo certo. Eu acho que a genética vai ser uma ferramenta importantíssima no futuro, e não é um futuro tão distante. Mas ainda vai ter uma população de pessoas que, em princípio, estariam... Normais, assim, sem grande risco, que por contas de fatores ambientais, vamos chamar assim, vão vir a desenvolver patologia. Porque a gente ainda não conhece exatamente... Exato. Né? Se eu soubesse, olha, tomar água fria, tomar café quente, não sei o que, dá câncer, então a gente tiraria essas coisas, as pessoas iam beber outro líquido. Mas a gente não sabe todos os fatores que estão envolvidos, né? Porque a gente vive num mundo, não é nem multifatorial, é bilharmente fatorial, né? Tem bilhares de coisas que podem nos afetar de alguma forma, uns mais, outros menos, né? Isso vai, as coisas mais óbvias, radiação, álcool, tabaco, o uso de medicação, aditivos nos alimentos, e aí isso não termina, né? Não termina. E duas coisas, né, Hugo? Lembra das TVs de tubo? Sim. O que era aquilo? Uma fonte de raio-x direto. Tinha que ficar numa certa distância, não era para ficar perto. E ninguém sabia. E outra coisa assim, isso não vale para medicina, vale para tudo. Existem bilhões ou trilhões de coisas no mundo desconhecidas do que
conhecidas, a gente praticamente, se tu comparar o que a gente sabe e aquilo que a gente desconhece, a gente mesmo conhece, que tenha inteligência artificial que vai dobrar o conhecimento a cada X tempo, tem tanta coisa ainda que tem, mas enfim. Mas não tem como... A gente vai continuar enfrentando, sim, câncer de mama, vai continuar enfrentando, sim, câncer de ovário, mesmo que uma parcela desses pacientes possa ser precocemente, por mecanismos genéticos, enfim, sacado fora do grupo e tratado de outra forma, vai ter pessoas que, em princípio, não iam ter nada e desenvolvem a doença. A gente talvez tenha que conviver pelo resto da vida com esse tipo de problema. Que nossa função tentar resolver. Na verdade, a gente tem pouco controle. A gente tem pouco controle das coisas, né? É verdade. A gente quer ter controle de tudo, mas a gente não tem, infelizmente. Mas assim, nós dois que somos mais ou menos contemporâneos, né? Somos assim, formados no século passado, a gente já viu quanta coisa ao longo dos 38 anos que eu estou formado que mudaram na oncologia. Não estou nem falando das outras áreas que eu desconheço, né? A gente teve aqui esses dias um colega que fala sobre genética conversando, né? É impressionante assim, a quantidade de informação que vem e a velocidade como essas coisas vão se transformando. Então, né, tu pegou lá o começo das ecografias e agora todo mundo tem um aparelhinho no consultório ali, porque é uma ferramenta que se tornou essencial para o trabalho de um ginecologista. Uma ferramenta simples, hoje em dia muito mais acessível do que lá quando tu compraste teu primeiro aparelho, né? Liga no teu laptop ali o transdutor e faz o exame rapidinho no consultório, né? Troca transdutor, enfim, sei eu lá como é que são né? E o quanto isso acrescenta, e mais, né? O quanto com um trocinho tão pequeno tu enxerga muito mais do que tu enxergava com aquele aparelhão que tu tinha lá, que devia ser um balcão todo para fazer o exame, né? Como isso se tornou uma coisa, sabe? E como é importante a gente poder, né? E aí vocês disseram uma coisa no começo da nossa conversa, que eu vejo muito isso, como é diferente do médico que faz só o exame do médico que tem uma formação cirúrgica e que faz o exame. O médico que tem a formação cirúrgica, ele enxerga a anatomia de um jeito diferente. Não adianta. Meus colegas que não fazem cirurgia, que fazem exames, vão reclamar, resmungar. Não adianta, ele enxerga. Por quê? Porque ele já botou a mão naquilo que ele está vendo agora com o exame. Isso é aquela coisa que eu... Então, sabe? E isso vale para endoscopia, colonoscopia, cistoscopia, né? É óbvio, o cara que pegou na mão, ele tem uma percepção diferente. Tu é o ginecologista, tu bota o transdutor, tu coloca ali, tu tira, tu põe o dedo lá e tu diz, isso aqui é aquilo que na outra vez eu cortei fora. Pronto. Muitos exames, eu acho que a Ângela também, aí cada um tem sua estatística. Muitos exames que eu recebi com tumores, tanto de mama quanto ovário, útero, eu nunca recebi uma ligação de um radiologista para perguntar o que realmente era aquilo, tipo assim, um feedback. Sim, aí vem o diagnóstico, fiquei com dúvida, queria saber o que deu. Eu acho que de repente a estatística da Ângela é outra. Não, nós vamos até trazer um radiologista para conversar aqui sobre isso. Mas nunca me perguntaram o que deu aquele caso. Então, eu escuto isso com um pouco mais de frequência, né? A gente procura fazer essa troca. Mas tu trabalha mais perto. Claro, sem dúvida, né, Paulo? E assim, essa troca também é importante, não só para o colega saber depois o que deu, mas porque assim ele vai... É o que a gente diz hoje da inteligência artificial, né? Tu vai tendo que alimentar o banco. Eu vou tendo que alimentar o colega com essas informações para que ele pense assim, olha, aquela imagem lá, poxa, nem estava dando muito, né? Não imaginei importância para aquilo, e aí, de repente, foi dar isso. Que era isso. Então, assim, porque a gente também vai montando a nossa experiência baseado nessas vivências que a gente vai tendo de que, poxa, isso aqui não era o que eu esperava. Né? Isso aqui me surpreendeu, porque aquilo que a gente já é mais lógico, isso aqui com certeza vai dar isso e dá, ok, mas o meu aprendizado aqui se mantém. Mas quando a gente tem esses casos diferentes, é importante a gente fazer essas trocas, né? Porque aí a gente ganha. Eu acho que o médico, aquele solitário no seu consultório, é um ser em extinção. Né? Não,
cada vez mais vai ser uma coisa onde várias pessoas vão participar do processo de cura de uma doença e de uma troca de experiências sobre aquele caso, sobre outros casos, e isso... A gente vai ser cada vez mais equipe multidisciplinar, não no sentido de que eu estou agregando uma psicóloga, nutricionista, mas que eu estou agregando vários profissionais de outras especialidades para poder enfrentar uma patologia, porque tem uma parte... Eu imagino que se tu faz uma determinada cirurgia lá que tem que tirar um ureter, tu vai ter que chamar daqui a pouco um uro, vai cortar um pedaço da bexiga, tem que dar o uro, cortar um pedaço do intestino que tem invasão, vai ter que entrar um geral, não que tu não saiba fazer, mas tu vai ficar mais confortável, né, mais seguro se entrar um cara que faz aquilo todos os dias do que tu, que a última vez que fez faz 6 meses, faz um ano e meio. Eu vou dar um exemplo. Antes de vir para cá, uma colega radiologista me chamou para discutir um exame de uma paciente. E aí, conversa vai, conversa vem, discutimos o exame. Ela me disse: Ângela, eu queria te pedir uma última coisa. Eu vou dar uma aula para os residentes de radiologia e eu queria que tu me ajudasse com uma coisa. O que vocês, mastologistas, esperam que a gente traga de informação para vocês nos exames de imagem? Que importante. O que para vocês é essencial que a gente coloque? Então, assim, eu disse, vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião pessoalmente, vamos conversar bastante sobre isso e vamos debater com os residentes, inclusive. Porque a gente precisa também colocar para o colega o que para mim é importante que ele me diga no exame. Senão acaba que a gente fica... mais solitário, né, Paulo? Porque eu vou ter que me gerar as informações porque eu não tenho de fora. Né? E quando a informação vem de uma tecnologia que tu não domina, sei lá, eu preciso gerar uma informação no resultado de uma ressonância nuclear magnética. Com certeza. Mas eu não sei interpretar uma ressonância. Eu consigo até enxergar algumas coisas, mas eu não consigo dizer que aquilo é tal coisa, provavelmente é outra coisa. Né? Então tem isso, eu acho que, enfim. O que eu digo assim, hoje, olhando daqui para trás... Eu acho que eu deveria, na época, eu não fui convidado para trabalhar aqui, mas eu deveria ter vindo para uma cidade de Lajeado ou maior para trabalhar com uma equipe multi. Né? Mas eu acho que naquela época tu também não trabalharias. Não sei. Sabe? Pode. Talvez assim, a Ângela opera comigo, sempre que ela tem uma cirurgia, alguma complicação, ela me chama. Tá, então nós dois operamos. Mas não que a Ângela ficasse fazendo grandes trocas, né? Fazendo uma situação hipotética. Mas eu digo, o que eu sinto falta? Por exemplo, congelação. O Márcio já disse que não vai mais. Sim. A outra também não vai. Então, assim, eu perdi a congelação. Sim, que é uma coisa perda muito aqui importante. Aqui tu liga, marca e faz. Sim, hoje meio-dia fiz congelação. Pois é. Então, assim, eu sinto muita falta disso e eu estou numa idade que eu não tenho mais idade para... ficar fazendo grandes mudanças. Né? Mas, Paulo, eu queria assim, tu terias mais alguma coisa a acrescentar, gostaria de dizer nesse... Né, que tu acha importante, que a gente não tenha abordado aqui. Eu acho que foi uma conversa bem legal, bem tranquila. Olha, a gente abordou muita coisa, certamente a gente poderia conversar dias. Não, né? Com certeza, mas assim, nesse momento aqui que assim eu poderia que faltou dizer assim, eu digo assim, as mulheres têm que se conscientizar que elas têm que fazer consulta médica de rotina com o ginecologista. Anuais, assim, independente. Paciente mais jovem também, anual. Começa a vida sexual, tem que ser anual. Tem que consultar. Se não consegue consultar com um ginecologista, se não tem a condição, não tem o plano, coisa e tal, vai no posto, pelo menos faz o preventivo, deixa a enfermeira olhar as mamas. Não é a mesma coisa que a consulta médica? Não é. Mas assim, é melhor que nada, melhor do que nada. Então eu acho que a gente não pode ser negligente e a negligência ela não tem volta. A negligência é um caminho só de ida, porque depois tu não busca mais. Né? Depois de um certo ponto, qualquer tumor, tu não busca mais. Nós sabemos. Tu não busca mais. Então, eu acho que assim, a gente não pode... E como eu disse no início, eu acho que o preventivo, a coleta anual, é uma grande desculpa para tu... A gente não pode ir atrás das pregações, porque eu não sei se não tem outras coisas por trás, né? Não, às vezes é uma questão de mundo ideal, né? No mundo ideal seria bom o quê? Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo que a gente pode viver. Se tu não usar essa desculpa do pré-câncer anual, as mulheres vão sumir. Porque é a mesma coisa, fazendo a correlação com a parte da mama. A gente deveria rastrear
assim, 70%. E a gente faz o quê? 30% de mamografia? Então, assim... Com todas as campanhas que tem. Com todas as campanhas. Então, assim, a gente está deixando de fazer exame. Eu digo, as mulheres estão deixando de fazer exame. A gente precisa... E essa questão do anual também é uma forma da gente se organizar, porque se fica assim nessa, vai 2, 3 anos, isso se perde, às vezes é muito fácil a gente perder a ideia de se eu fui ano passado ou fui ano retrasado. Então, a periodicidade, até porque a consulta, como eu disse, ela não é só para coletar o pré-câncer, ela é para ver se está tudo bem da questão hormonal, para ver se tem dúvidas, uma série de coisas. Então, eu acho que vai muito além a saúde feminina. E ainda outra coisa, né, Hugo, assim, medicina, a saúde não tem preço, certo? Mas tem custo. Tem custo. E assim, eu acho que isso é um custo, porque isso os governos independentes, municipal, estadual, federal, tem que assumir. Porque senão não precisa ter governo. Saúde, educação, segurança. Né? Se os governos não assumirem isso... Isso dá uns 6 meses de conversa. Então, assim, não precisa governo. Mas vamos à questão prática. Custa muito mais barato tu tratar um tumor, tu curar esse tumor, do que tu não tratar. Depois, se a pessoa parte, o dano, por exemplo, a perda dessa... Quanto custa essa vida se ela se perde? Não qual é o valor dela? Os tratamentos oncológicos paliativos consomem muito mais dinheiro do que os tratamentos oncológicos adjuvantes curativos. Só nisso já responde. E o que representa a perda desse ente para a família? Quanto custa isso em dinheiro? Bom, aí não tem como quantificar, né? A vida humana, que eu saiba, não tem preço. Né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu acho que a coisa é muito por esse lado. Prevenção. Claro, tem muita coisa que não tem prevenção, mama. É diagnóstico precoce. Né? A gente também não pode ser ingênuo achar que nós vamos fazer prevenção de câncer de mama. Tá. Então, assim, me diz como faz. Eventualmente, tu pega algum tipo na mama de sinal que pode ser... Na verdade, é trabalhar estilo de vida, que tu vai fazer uma prevenção primária, mas tem que fazer a prevenção secundária, que é o rastreio, né? É o rastreio e diagnóstico precoce. Né? Quanto mais precoce o diagnóstico, obviamente maior a incidência da cura. Isso é uma coisa lógica, isso vale para qualquer área da medicina. Tá bem? Das doenças que tem tratamento. E a gurizada agora vacinar para o HPV. Direto. Sem dó nem piedade. E eu vi que está sobrando vacina no estado. Lamentavelmente. Isso deveria ser assim, aí vem a questão do poder público. As campanhas são ruins, né? Eu acho que assim, na parte da divulgação. Como é menor de idade, tem que entrar o poder público. E a gente está vivendo uma época que as vacinas são questionadas, então... Não, mas tem que entrar o poder público. Eu acho que sim. Porque eu acho que tem muita coisa onde a democracia tem que ser relativa, né? Sim. Nesse caso eu acho que é. Acho que tu tá a democracia tem que ser relativa. Tu só tem uma opção. A vacina. A vacina. Quero te agradecer, Paulo. Um prazer. A gente está aqui no Consultas Cronco, Dr. Paulo Fier, a doutora Ângela e eu, Dr. Hugo Schönmann. Agradecemos a paciência de todo mundo e curte lá. Um abraço, até mais.